Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso canal para que juntos possamos aprender. Esse é o nosso intuito, trocarmos ideias, trocarmos informações e, sobretudo, aprendermos. Estamos hoje no quadro Momentos com o Terapeuta, tá? E nós vamos hoje falar de um assunto muito importante. E para falar desse assunto, eu gostaria de começar de uma forma descontraída, começar fazendo uma brincadeira, contando uma piada, que é o meu jeito de fazer palestra, que é o meu jeito de trabalhar. Mesmo na minha profissão como terapeuta, a gente usa muito do bom humor para ajudar as pessoas nas suas lutas, porque afinal de contas a nossa vida já é tão pesada, não é? A nossa vida já é tão difícil pelos problemas naturais da própria vida, aquilo que nós temos que enfrentar no dia a dia. Então é sempre bom a gente ter um pouquinho de alegria, é sempre bom a gente ter um pouquinho de bom humor para que a gente possa conseguir levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. É a história. E é a piada, é apenas uma piada, é uma brincadeira, e aí então nós vamos desenvolver o tema desse quadro Momentos com o Terapeuta. Duas mulheres morreram, né? Uma não conhecia a outra, e se encontraram lá no além, em algum lugar lá no além. E uma disse assim para a outra: nossa, você morreu tão jovem? Ah, sim, eu morri. E do que é que você morreu? A outra respondeu: ah, eu morri congelada. E a outra mulher disse: nossa, mas deve ser uma morte horrível morrer congelada? Ela disse: ah, sem dúvida. É uma morte horrorosa, porque o pé vai esfriando, depois as mãos vão esfriando e até que o corpo congela totalmente e a gente morre. É uma morte terrível. E você morreu do quê? Ah, eu morri de infarto, um infarto fulminante. E a outra mulher disse assim: nossa, mas infarto? Que estranho, você é uma mulher tão jovem. Como é que você foi ter um infarto tão jovem assim? Ah, eu vou lhe contar. Meu infarto teve uma razão. Eu sempre desconfiei que o meu marido tinha uma outra mulher. E sempre fiquei tentando descobrir quem era e nunca consegui. Um dia eu fingi que ia sair para trabalhar, cheguei a sair, andei alguns quarteirões e depois voltei, porque eu tinha certeza que quando eu saísse, a amante do meu marido iria na minha casa. E eu voltei. E quando eu voltei, acho que o meu marido percebeu. A verdade é que ela se escondeu. E eu entrei furiosa dentro de casa, porque eu sabia que ela estava lá. E olhei debaixo da cama, e olhei dentro do guarda-roupa, e procurei aqui, procurei ali, e não consegui encontrar, e procurava, não encontrava. Aí eu me lembrei de um cômodo, de um sótão que nós tínhamos na nossa casa, e eu pensei comigo: ela deve estar lá. E quando eu subi as escadarias, eu estava tão descontrolada, eu estava tão nervosa, que na metade me deu um infarto, e eu caí morta. E aí a outra mulher respondeu assim: pois é, se você tivesse procurado dentro do freezer, nós duas estaríamos vivas essa hora. E essa brincadeira é para dizer que o mau uso do nosso livre-arbítrio, quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, nós complicamos a nossa vida. Quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, nós adoecemos. O problema é que nós não adoecemos apenas nas atitudes, mas nós também podemos adoecer o corpo físico com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. E uma coisa que nos adoece facilmente é justamente a ansiedade. Quantas e quantas pessoas hoje em dia lidam com este problema, lidam com essa doença, a ansiedade. Eu acho que depois da depressão, a ansiedade é o problema que mais aflige a humanidade. As pessoas estão muito ansiosas. E o ansioso é aquela pessoa que emocionalmente ela está deslocada no tempo. É aquela pessoa que está deslocada para o futuro. Ela está tentando viver o que virá ainda, ou seja, o amanhã. A pessoa ansiosa, ela não consegue se prender naquele momento presente. Ela está conectada ao futuro, o que vai acontecer amanhã. Outro dia mesmo eu conversava com uma moça e ela usava a expressão com muita frequência: e se não der certo? E se furar o pneu? E se chover? E se a viagem não der certo? E eu disse: minha filha, e se você morrer? E se o mundo acabar? E se os ETs invadirem a Terra? Ou seja, eu brinquei com ela para dizer a ela que isso tudo é muito abstrato. E se? Ora, um monte de coisa na nossa vida pode ou não pode acontecer. O ansioso, essa ansiedade negativa, e aqui nós temos que dizer que, claro, existe a ansiedade positiva. É aquela ansiedade natural. Se você vai fazer uma viagem, você vai ficar ansioso em fazer as malas, em se preparar, em se preocupar
que tudo saia mais ou menos certo, é uma ansiedade natural. Mas a ansiedade negativa é aquela ansiedade que tira o seu equilíbrio, é aquela ansiedade que faz você sofrer, é aquela ansiedade onde a tua cabeça não para de pensar, a tua mente não para de raciocinar. Quantas e quantas pessoas vivem desta forma? E olha, isso é muito sério, porque o ansioso, ele sofre antes, durante e depois. E talvez ele não precisaria sofrer nem antes, nem durante, nem depois, porque muita coisa do que ele imagina que vai acontecer não acontece. Quando nós tratamos na clínica, no consultório, de pessoas que estão com ansiedade, nós tentamos trabalhar a centralidade. Nós tentamos mostrar às pessoas, através de exercícios, através de raciocínios, que é inútil ela se conectar àquilo que ainda não aconteceu. Porque aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que é previsto que aconteça, é apenas uma possibilidade. Há apenas uma probabilidade de acontecer, mas ninguém garante que vai acontecer. Então o ansioso, ele acaba sofrendo por uma situação que ele não tem certeza que vai acontecer. E sempre nós trabalhamos com o ansioso justamente essa centralidade. Como já dizia Jesus, a cada dia basta o seu próprio mal. Ou seja, nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Até para a gente ter saúde, até para a gente ter equilíbrio. Vamos pensar. É fácil, é simples. Hoje, vamos imaginar que hoje seja quinta-feira e você tem um problema grave para resolver no domingo. Se você ficar sem dormir, se você ficar mal-humorado, se você ficar pensando no problema, nenhuma dessas três coisas vai antecipar o problema. Nenhuma dessas três posturas vai fazer o problema sair do domingo e vir para a quinta-feira. Por quê? Porque o problema pertence ao domingo e você está vivendo na quinta-feira. Então, o único tempo real que nós temos à nossa disposição para agir é o tempo presente. Obviamente, o passado já passou, por isso que é passado, e o futuro ainda não chegou. Então, você que é ansioso, tente trabalhar esta questão de centralidade, respire, reflita, porque tudo é exercício. Normalmente, quando a gente fala com as pessoas, e aqui eu estou me expressando como terapeuta, quando você propõe o tratamento terapêutico às pessoas, você ouve quase sempre, é muito difícil, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu tenho vontade, mas não é possível. São desculpas que não se justificam. Porque vamos lá, você que está me ouvindo, veja se não é assim. Vamos imaginar que você adore doce, que você seja apaixonado por doce. E um dia você vai ao médico e o médico diz assim, olha, você está com diabetes. Você não pode comer doce de jeito nenhum, porque se você comer doce, vai te dar um negócio qualquer e você vai morrer. Não tenha dúvida, você vai fazer o possível e impossível, mas você vai parar de comer doce. Por quê? Porque é a sua vida física que está em jogo. E por quê? Se é a vida emocional, você não tem o mesmo cuidado. Por que nós não podemos fazer o mesmo esforço? Claro, o autoconhecimento, a reforma íntima, a mudança de comportamento, a mudança de postura é evidente que é desgastante, que é cansativa, porque nos obriga a sair da zona de conforto. A ansiedade, ela nos adoece, porque quando nós estamos muito preocupados com alguma coisa, o nosso organismo libera uma espécie de energia, como se fosse uma adrenalina, para nós resolvermos aquele problema. Se o problema não está ali para ser resolvido, se o problema está lá no futuro, não tem como você canalizar essa energia para resolver o problema. O que vai acontecer? Essa energia vai se agregar em alguma parte do seu corpo, em algum órgão, e você não vai se sentir bem. Então você tem as pessoas com diarreia, você tem as pessoas com dor de cabeça, você tem as pessoas com taquicardia, você tem as pessoas com dor de estômago, você tem as pessoas com insônia, tudo fruto de uma ansiedade. Agora, é evidente que eu não posso trazer aqui um remédio mágico para você ingerir e se livrar da sua ansiedade. O que nós propomos nas nossas reflexões é o exercício diário. É igual quando as pessoas têm ideias fixas.
Eu sempre, quando trabalho com os meus clientes, essa questão das ideias fixas, eu sempre explico isto. Não adianta você tentar evitar o pensamento, porque você não vai conseguir. Num primeiro momento, você não vai conseguir. É a mesma coisa de eu dizer assim para você, não pense numa melancia. O que você acabou de pensar? Numa melancia. Então, quanto mais você tentar rejeitar o pensamento, combater o pensamento, você dá mais força àquele pensamento que você não quer ter. Então, você usa de uma estratégia. Ora, o que é que você faz? O pensamento vai vir, mas você não alimenta aquele pensamento. Veio o pensamento, você teve o pensamento e faça uma comparação. Imagine que você encheu o saco de lixo da sua casa. O que você faz? Você amarra o saco e coloca na rua. Toda vez que vier o pensamento, pensei, não tive como evitar, amarra o saco, coloca na rua. Daí meia hora, 40 minutos, vai vir o pensamento de novo. Por isso que é a ideia fixa, que são os pensamentos fixos, né? Aquela neurose de você pensar em determinada pessoa, ou em determinado assunto, ou em determinado problema. Você vai deixando vir o pensamento, mas não vai dando tanta importância para ele. Você vai retirando rapidamente da sua mente, você vai retirando rapidamente do seu pensamento. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, aquele pensamento, aquela ideia, ela já não é tão forte, ela já não vem com tanta intensidade e aos poucos você vai diluindo aquele pensamento negativo, aquele pensamento que te faz mal. Ora, se nós estamos em busca de qualidade de vida, nós precisamos trabalhar a ansiedade. E eu digo isso, meus irmãos e minhas irmãs, por experiência própria, porque um dos meus maiores problemas na vida sempre foi a ansiedade. E quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu achei como dever trabalhar a ansiedade em mim para depois cuidar dos outros. E uma das ansiedades que eu tinha muito era nas viagens de avião. Como eu sou orador, eu viajo muito de avião, então havia aquela tensão. Ora, será que o avião vai atrasar? Será que eu vou perder a conexão? Será que eu vou conseguir um bom lugar? Porque às vezes no ticket não vem a poltrona que você vai sentar-se. Será que o voo vai ter problema? Será que nós vamos pegar chuva? E quando eu tinha que viajar, na madrugada já começava aquele tormento. E aí eu fui fazendo exercício. Hoje, quando eu chego no aeroporto, eu ainda tenho, aquelas ameaças de ansiedade. Será que o avião vai atrasar? Será que nós vamos pegar um tempo ruim? Aí eu respiro e digo para mim mesmo, eu não sou o piloto do avião, eu não sou o dono do avião, e eu não sou Deus para controlar o tempo. Isso quer dizer que eu não tenho poder sobre essas coisas. Eu só tenho o poder de chegar no horário no aeroporto. Isso eu tenho o poder. Então eu vou tomar o cuidado, vou ser precavido de chegar no horário marcado, que está lá na passagem. O resto não é comigo. Não adianta eu ficar tenso, não adianta eu ficar pensativo, preocupado, porque se o avião tiver que atrasar, ele vai atrasar de qualquer forma. Se tiver que pegar mau tempo, vamos pegar de qualquer forma. E se o avião tiver que cair, vai cair de qualquer forma. Então, para que eu vou me preocupar antes? Por que eu vou ficar tenso por algo que eu não posso controlar? Não é fácil. Na teoria é tudo muito simples, mas na prática é muito difícil. Ora, o que nós fazemos então? Repito, um exercício. Nós vamos nos exercitando, Então, quando acontece isso no aeroporto, o que eu faço? Eu pego um livro, começo a ler um livro. Se o avião está atrasado, eu já desligo o celular para não ficar olhando no horário e vou lendo o livro. A hora que o avião chegar, ele chegou e nós vamos partir. Então, você que está aí do outro lado, você que está nos acompanhando, vá fazendo esse exercício, vá respirando, vá pensando, refletindo, se vale a pena você ficar preocupado com aquilo. Use um filtro para você filtrar preocupações que você não precisa ter, ok? Esse é o nosso recado de hoje, no Momento com o Terapeuta. Reflita sobre essa ansiedade. Tenha certeza, não vale a pena. Deixe de ser ansioso e tenha mais saúde, ok? Um abraço e até a próxima semana.